Estamos de volta com mais um Tecnopolítica e nesse episódio eu vou tratar das políticas da imagem. Aqui, ó, eu vou tratar desse livro aqui, ó, Políticas da Imagem, Vigilância e Resistência na Dadosfera. E ninguém melhor do que a própria autora, Gisele Bürgmann. Muito obrigado por estar aqui com a gente, Gisele. E eu acho que eu tenho um monte de questões para falar sobre esse livro fenomenal, maravilhoso, extremamente atual. A descrição que você faz e as análises que você traz, os referenciais que articula, muito legal mesmo. Eu recomendo, mas as pessoas vão ver por que eu recomendo nessa conversa aqui. Então, a Gisele, para quem ainda não conhece, Gisele Bürgmann é professora livre-docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e também é artista. Só que é graduada em História, né, Gisele? Você é graduada em História. Exato. Na USP também. Eu sou pós-graduada também. Pós-graduado em História Social. E eu fiz a FEFELESH também, só que Ciências Sociais. Mas legal. Eu queria começar, como a gente sempre começa, com uma questão aqui. Eu antes vou ler uma pequena frase assim. Você escreveu nesse livro: se o século XIX criou as regras para amestrar os corpos dóceis, as redes sociais consolidaram as normas dos olhares dóceis. Inspiração Foucaultiana, mas os olhares dóceis não. Quer dizer, também. O que são, Gisele, políticas da imagem? Bom, primeiro, Sérgio, prazer enorme ver você nesse pandemônio, nesse Brasil pandemônico. É um prazer enorme conversar com você sobre esse livro e sobre tantas coisas que dizem respeito aí a toda uma vivência que nós temos separados e juntos. São políticas da imagem, porque, para mim, era muito importante deslocar a reflexão de algo que já é constitutivo da história contemporânea, que é a função política da imagem, a imagem instrumentalizada pela política. Como eu afirmo no livro, esse tempo ele já não é o nosso agora, nós já não estamos mais no tempo do espetáculo do Guy Debord, desse canal de imagens que nos domina pela massificação. Nós não estamos mais nesse tempo de uma política que opera por retóricas visuais do santinho, do DIP, do Getúlio Vargas, das máquinas de propaganda do nazismo, do stalinismo. O tempo do nosso agora é um tempo em que a imagem é o grande campo, se não o principal, um dos principais do embate político como um todo. E isso, eu não estou me referindo apenas a guerras de memes, de vídeos de WhatsApp, mas há uma política que é feita com a estratégia e com a consciência que ela será uma imagem. E isso atravessa da esquerda à direita com uma contundência inegável. Por último, me parece que é fundamental falar em políticas da imagem, porque a imagem hoje, e nós estamos aqui, nós dois hoje, conversando como imagem, a comunicação, os afetos, a sociabilidade, a produção de linguagens e, de novo, os embates políticos passam pela imagem, e não uma imagem como representação, mas como o lugar que nós ocupamos. Nós nos vemos dentro das imagens e não Ou seja, para ver assim, a gente projeta então o que a gente vai fazer, já pensando, mesmo
ser uma reflexão profunda que nós estamos no meio de um conflito de imagens, de disputas de, vou chamar, retóricas, narrativas, a partir de imagens. É isso. Nós É estamos... totalmente, e se fosse para dar dois exemplos, eu daria dois extremos, né? Uhum, Um que até eu considero um dos momentos fundamentais da história política recente, que é a greve dos secundaristas, uhum, contra o protesto contra a corrupção nas merendas escolares, que uhum. instrumentalizou uma série de ocupações mediáticas. Então, isso vai desde um desfile de modas dos secundaristas dentro da Alesp. Eles ocuparam a Alesp não naquele jargão que é da nossa geração, de levantar os cartazes, abaixo a Alesp, abaixo deputado tal, viva a Sim, democracia. Não, sendo a democracia, indo para o banheiro, fazendo toda uma mise-en-scène o tempo todo registrada em fotos e desfilando dentro do plenário. Não tem para ninguém. Assim, acho que nunca o Brasil viu uma ação política desse porte. Mas isso aconteceu muito no impeachment da Dilma também, quando o plenário era aquela guerra de plaquinhas para serem postadas no Instagram, no Twitter, e demarcando os campos. Ou o que a gente assistiu tristemente e que desembocou nesse caos que nós estamos, que foi a campanha do Bolsonaro, do Jair Messias Bolsonaro, à presidência, com toda uma armação de uma estética do amadorismo, que é uma estética verdade. apropriada, não tem nada de Não tem amador nada de nisso. amador. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho para não perder aqui. Você começou falando que a gente não está mais naquela restrito àquela descrição que o Guy Debord fez no final dos anos 60, na Sociedade do Espetáculo, né? Você está dizendo que, portanto, a gente ultrapassou isso. E eu tinha anotado no seu livro, lá na página 50, eu vou ler porque é bem legal, é bem curtinho. É assim, você tinha escrito assim: nunca estivemos tão próximos e tão distantes do pensador francês Guy Debord, quando afirmava que o espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação mediatizada por imagens. Aí depois você fala, próximos, porque tudo depende de processos de sociabilidade, como a gente está vendo, né? Exposição via imagens e tal. Distantes, porque a relação mediatizada já não mais se efetiva pela alienação do sujeito, em favor de uma exterioridade que o representa. Ela é mobilizada pela ação do próprio sujeito na sua performatividade nas redes, que é o que você acabou de descrever. Mas aí você traz o Arlindo Machado dizendo: nossa sociedade é menos dos espetáculos do que da vigilância. Então, eu concordo e vou fazer em partes disso, mas eu não contraponho o espetáculo à vigilância. Eu acho que o espetáculo ele é o elemento que, de certa maneira, você até escreveu isso, que está presente é, é, e que permite a vigilância, muitas vezes, ou viabiliza a vigilância. Eu, eu não acredito que as redes sociais não sejam redes de espetacularizações. Elas são espetaculares. Todo mundo é espetacular, todo mundo é genial, todo mundo é maravilhoso, todo mundo põe aquela. Quer dizer, por quê? Porque você tem que ser. O LinkedIn, que a gente pouco discute, cara, é o poço da espetacularização. E, ao mesmo tempo, da vigilância que a Microsoft, que comprou o LinkedIn, as métricas e tal. Então, mas você não acha que o Arlindo Machado foi muito duro ao dizer que
a espetacularização já era e o que nós temos é vigilância? Eu acho, Sérgio, que tanto no caso do Arlindo Machado, como na maneira como eu me apropriei dessa Sim, reflexão, não é uma tentativa, como aparece no livro, acho que bem explicado, de negar que o espetáculo existe. Mas hoje a batalha é pela visibilidade do sujeito nas redes. E essa visibilidade, ela é associada a muitas camadas. uhum, Não mais aquela do pressuposto de que todas as mulheres querem ser Jane Fonda e todas vão copiar aquele modelo e serem Jane Fonda. O que é o paradigma da sociedade do espetáculo, aquela imagem anestésica que vai sim. dominar a subjetividade geral. Hoje, essa espetacularização ela é feita pela batalha pela visibilidade. E essa batalha pressupõe o controle das hashtags, da maneira de falar, dos filtros, da maneira de posar, da maneira de ser diferente dos outros, de Uhum, criar uma personalidade própria, com canais de bolhas específicas, uhum, e é isso que permite a vigilância ocorrer, porque essa vigilância na dadosfera, ela, diferentemente do panóptico, ela é relacional, ela não uhum. é sobre todos, ela se dá entre todos. É nesse contexto do entre que eu desloco, seguindo aí o Arlindo Machado, que ela é menos do espetáculo do que da vigilância, porque o personagem central não são apenas os influencers. Uhum. Cada uma das bolhas é um núcleo de visibilidade. Pode ser que não com a mesma visibilidade de um Felipe Neto, Claro. mas coordenada aquele micro enxame algorítmico. E é É nesse sentido que ela é interessante, menos do espetáculo do que da vigilância. mas por outro lado, assim, Gisele, quem organiza o espetáculo, ele não é feito na internet abertamente. Ele é feito dentro de sítios, de organizações, de plataformas, não só de redes de relacionamento, mas principalmente. E ali ele é organizado, é ali que quem todo mundo vigia todo mundo, mas tem algum essa vigilância é assimétrica, você não acha? Tem alguns que vigiam mais, né? Totalmente assimétrica, e é nisso que eu volto para os olhares dóceis, e não Olha, para os corpos dóceis. Né? É muito bom. nesse sentido, porque acho que a grande questão contemporânea é que nós somos vistos a partir daquilo que nós vemos. E a assimetria é que nós não vemos quem e como essa visualização daquilo que nós vemos está operando. Essa emergência de imagens invisíveis é talvez o grande pulo do gato dessas empresas todas. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, em reconhecimento facial, Uhum, nós estamos a anos-luz do Bertillon. Ninguém está vendo o retrato falado. claro. Nós estamos vendo um, uma massa de dados sistematizada de forma impossível para um ser humano decodificar. São máquinas que leem outras máquinas. E é nesse campo que os olhares são domesticados para ver da melhor forma que essas plataformas podem nos enxergar, porque a batalha é por visibilidade, Olha só. e Mas operando nessa assimetria.
Você escreveu, você começa um dos capítulos aqui, o da eugenia maquínica, que eu já, você fala assim, como se sabe, computadores não enxergam. Eu acho, cara, eu achei muito bom isso. É, porque, Sérgio, você deve ter o mesmo problema quando nós discutimos É vigilância verdade. na dadosfera com os nossos alunos. Eu vejo, principalmente na graduação, que dispara um circuito paranoico, porque eles entendem que eles estão sendo vigiados. Isso. Que, então eu vou me mascarar, eu vou colocar uma peruca e eles não vão me encontrar. Fala assim, não é século XIX, Benzinho. Não é. Primeiro, ninguém está olhando para você. Você só tem esse estatuto se você for o Bin Laden, o Obama, que você pode ser targetizado com tanta precisão. Interessa é a sua voz. Ou Snowden, o Assange, O quem está ali Snowden, no alvo, né? exatamente. Isso. Assange, Snowden, Obama, Bin Laden, precisa ser uma outra categoria. Agora, a outra dimensão dessa vigilância é que ela é um olhar maquínico, que vai olhar você a partir de uma série de camadas de informações que a sua imagem traz e relacioná-la com outras imagens. É aquela situação típica de você colocar uma foto no Facebook e ele começar a automaticamente marcar a foto. É essa pessoa que está aí, assim, como ele sabe? Né? Ele não sabe, ele não enxerga, mas ele relaciona os dados. Na verdade, ele está usando, mais uma vez, o trabalho não pago para você taguear para eles, né? Porque o aprendizado de máquina, no caso, o aprendizado profundo, que eles usam para imagens, redes neurais, né? Eles querem que você tagueie para ficar mais barato, né? Tem vários aplicativos, né, Gisele? Tem alguns que falam, olha como você ficará quando é velho, tal. Tudo é coleta de imagens, né? Uma grande Totalmente. coleta massiva de imagens que você descreve no seu livro, né? E E que acho que assim, a Cambridge Analytica foi a aula ao vivo sobre como é feito isso. Não é? É assim mesmo que funciona, e é a partir daí que essa operação é disparada. eu acho, e tem uma coisa que eu fiz um paper agora, agora não, eu não me lembro, há algum tempo eu mandei para a Unbox, né, para que vai se realizar esse ano, lá uma proposta para que eles vão avaliar se vai ser aprovado ou não, para discutir num grupo lá, né, de tecnologia e sociedade. E eu mandei e aí eu me identifiquei muito com o que você trabalha num dos capítulos, né, que é eugenia, porque exatamente o meu paper se chama Nova Eugenia, e que eu vi você falar assim que existe uma eugenia imagética, que eu queria que você explicasse, porque eugenia, só para a gente equalizar quem está nos ouvindo e vendo, é assim, foi um movimento muito forte principalmente no início do século XX, né? Depois foi apropriado mais pelos nazistas. Tem gente que acha que é só nazista e não era. O Brasil teve a Sociedade Brasileira de Eugenia. Eu até descrevo nesse paper que o Antônio Conselheiro teve a cabeça dele cortada para ser analisada pelos eugenistas brasileiros, para tirar elementos biométricos, para poder ver o que ele tinha de criminoso e anarquista, porque anarquista era considerado criminoso. Então, mas o que você chama de eugenia imagética hoje? Olha, veja, o exemplo que você deu das redes neurais é ótimo para isso, e eu vou ilustrar com um site que ficou muito conhecido, que é aquele This Person Does Not Exist. Essas pessoas não Não existem. existem. Não existiam mesmo. Só que elas eram fabricadas
a partir de vários datasets, de conjuntos de dados organizados, com informações de pessoas que existem. E esses dados, eles são como se eles fossem inseridos em um sistema, em um programa que vai descrever que aquilo são pessoas brancas, de olhos azuis, pessoas negras, pessoas asiáticas, e classificar, e vai começar a compor novas imagens de pessoas brancas, pessoas negras, pessoas asiáticas. Essas informações vão ser inseridas num segundo sistema, que é o discriminador. E ele vai dizer, não é esta pessoa, não é uma pessoa branca de olhos azuis. Quanto mais o sistema erra, mais a outra máquina aprende a enganar. E aí é esse momento glorioso que você descreveu, nós tagueando as imagens e fazendo os sistemas ficarem mais precisos. Ora, o tagueamento nada mais é do que um sistema de padronização das informações. E aí a pergunta é, mas e aí? E o que fica fora do padrão? Porque os grandes conjuntos de dados, eles são feitos a partir de personalidades, celebridades, das pessoas que mais têm imagens nas redes. E, a reboque disso, as nossas. Mas e as pessoas que não têm quantidade suficiente para parametrizar um dataset? O que acontece com elas? Acontece o que apareceu lá naquele filme da Netflix, da Coded história Bias, da né? menina, Coded Bias, que é o reconhecimento facial, olhava para ela E não e não reconhecia. encontrava nada. E aí ela põe uma máscara branca e subitamente apareceu. O que estava acontecendo? A pele negra estava fora do padrão. E aí é que os olhares dóceis entram de novo. Nós aprendemos a ver o mundo num sistema de janelas e molduras que não é atávico, é histórico, vem da Renascença, da perspectiva. Os indígenas não têm perspectiva. Os indígenas não têm mirante. Eles não olham de cima, eles não olham, não tem essa relação. No nosso campo de visão, já tão restrito, será que nós vamos começar a ser domesticados a tal ponto pela inteligência artificial e nós vamos parar de enxergar aquilo que não foi padronizado? É um risco, porque o olhar é cultural, ele não é meramente fisiológico. Então, na verdade, a gente está eliminando determinadas percepções do olhar, né? Por causa desse padrão. Totalmente. Até porque as câmeras, elas cada vez mais controlam as maneiras de nós enquadrarmos. É preciso entender que aquela câmera do século XIX, do obturador, ela não existe mais. É uma câmera com sensor, onde é mais importante o aplicativo que ela tem e o sensor do que a lente. E cada vez mais do que o próprio fotógrafo. Né? Eu resumo com uma coisa que aconteceu com um aluno que me falou: eu tirei uma foto e ficou um Sebastião Salgado. Eu acredito. Não é o Sebastião Salgado, mas um Sebastião Salgado. Um Sebastião Salgado. E essas câmeras estão em rede e elas aprendem com aquilo que nós queremos fazer e constituem um filtro à la Sebastião Salgado para você tirar foto branco e preto, que não um Sebastião Salgado. Não é o Sebastião Salgado, você não é o padrão.
mas é o padrão Sebastião Salgado a partir daquilo que se repete. Que E louco, isto hein? nas redes tem E que, sido na terrível. verdade, Gisele, você escreve, você resgata, na verdade, do Galton, um paper dele que é curiosíssimo, né? Que você fala que ele executava uma pintura estética, né? Estatística, na verdade. A imagem, uma sobreposta à outra, para encontrar o padrão. Isso que ele fazia de maneira analógica, os computadores fazem, como você bem falou agora, e escreveu, pelos códigos, né? Pelas camadas de codificação. É um negócio fenomenal, uma coisa que é, pode gerar exclusões muito sérias na nossa sociedade, né? Pode Muito gerar. poderosas, muito poderosas. Desculpa, eu te Não, interrompi. imagina, eu tá. E, por outro lado, pode gerar enquadramentos também muito perigosos, porque é o que eu digo, né? Eu recentemente pensei que deveria aderir, né, a ideia de, no mínimo, uma moratória dos sistemas de reconhecimento facial, se não o banimento, no mínimo uma moratória, até a gente entender como controlar democraticamente isso, né? Mas não é o que está acontecendo no Brasil. Como você bem falou, da direita à esquerda estão comprando câmaras aí, botando nas cidades ligadas a sistemas chineses, principalmente, de inteligência, que quer dizer orais, para detecção de imagem. Então, eu jogo uma câmera de alta definição na rua direita, em São Paulo, pego ali milhares de pessoas passando e identifico essas pessoas com uma margem de erro, né? Porque na hora que for lá Com na. uma margem de erro e com uma coisa que é mais grave, que é muito pouco discutida no Brasil. O Brasil é muito relax com essas coisas. É verdade. Por exemplo, o sistema de identificação do Estado de São Paulo Uhum. é um dos serviços que está na base do reconhecimento facial do Estado de São Paulo. Esses dados são dados por nós nas ruas, sem a gente saber, compulsoriamente, nas redes e batidos com os datasets do poder público, como, por exemplo, o Instituto de Identificação do Estado de São Paulo. Aí se me perguntam, resistir como? Falo, nós vamos parar de fazer identidade? Não, nós precisamos ter documento de identidade, mas nós Sim. temos que tem que ter um código de ética, que no mínimo nós estejamos cientes que a nossa imagem doada ali, ela será apropriada por empresas privadas. E para onde que vão esses dados? Quais correlações que serão feitas? Porque eu te digo, um problema é para onde está indo, outro problema é o que eles vão dizer que eu serei lá na frente, porque tem um Exatamente. 97,4% eu sou assim, mas eu tenho 2 pontos não sei o que eu sou assado. E aí isso passa a definir meu futuro. Por quê? Porque tem uma crença nos dados, né? Essa crença nos dados, ela é bastante perigosa, né? Eu acho que é complicado. E, por outro lado, É muito. avança. Não, termino. Não, é isso. Eu acho que esse tipo de biometria é, ele traz de fato as possibilidades de eugenia, para além de eu fazer uma metáfora, estou falando no concreto. Ele traz possibilidades de vigilância que, além das vigilâncias que nós estamos comentando, que os dispositivos nos trazem, é uma vigilância dura das plataformas que têm pretensões políticas e dos estados, né? Que existe um mercado aí legal de coleta de dados que compõe, me parece que você tratou bastante dessa dadosfera que envolve esse mercado, né? De mercado porque se ganha muito dinheiro com isso, porque tem trocas monetizadas, né? E, ao mesmo tempo, tem um mercado ilegal, que também se ganha muito dinheiro, que é usado pelo mercado legal.
Você vê as empresas de spyware, né? Pela Totalmente. Mas diga. Não, o que eu acho, Sérgio, é que além desse problema que você levantou muito bem, tem a outra dimensão política, que são as novas formas de exclusão social, que acirram problemas que nós já temos, né? Um é o que nós já comentamos brevemente, que é esse racismo algorítmico, que é uma camada inegável desse processo de eugenia maquínica, dessa pintura estatística que o Galton já tinha engatilhado. A outra é de quem é visível e de quem não é visível perante o Estado, que é algo que ficou muito claro com a Covid. Se a Uhum. gente pensar que todo o monitoramento do Estado de São Paulo e de vários outros lugares do planeta e do Brasil foi feito para monitorar o sucesso da quarentena, dimensionar a efetividade do isolamento social. Foi feito a partir do cruzamento de dados da saúde pública com dados franqueados pelas empresas de telefonia, monitorando o GPS das pessoas. Cruzando esses dados, dizia-se: a quarentena está dando X% de sucesso. Porque era uma dúvida. Como é que eles sabem? Sabem muito bem. Acho que foi Por causa super dos bem medido. celulares, Por causa dos celulares. Cada celular é um GPS. E é um momento que você quer que seja esse controle exista. Mas aí fica a pergunta: e o morador de rua, o desabrigado, aquele que o Estado já tinha voltado as costas? Ele até pode ter celular, porque isso nós vemos bastante nas claro, ruas, claro. mas dificilmente ele terá um celular ligado no GPS o tempo todo, porque isso tem um custo e, infelizmente, aquele seu projeto de Wi-Fi livre para a cidade, ele, com as mudanças que nós tivemos, ele não se concretizou em plenitude. Desculpa te Então, falar, mas eu acho que ele fracassou. ele fracassou porque, olha, tudo que nós estamos vivendo, Sérgio, e eu acho que aí eu cito Darcy Ribeiro, tudo deu errado. E ainda bem que eu sou a perdedora, É porque se eu verdade. fosse vencedora, é aí que a coisa estava preta. Estava difícil de, Aceitar, né? de E segurar, conviver né? com isso. Coisa tá no limite, assim, completamente inaceitável. Mas, então, esse cara ele não conta nessa estatística do sucesso da pandemia. Então, ninguém sabe se ele morreu ou não morreu. Então, ninguém sabe se ele está contaminado ou não. Então, você vê que essa vigilância algorítmica ela tem outras dimensões. Num momento como a Covid, ela passa a ser uma demanda coletiva, né? Nós precisamos desse monitoramento para entender o que está acontecendo, mas ela explicita um abismo social de uma profundidade. E esse Impressionante. digital divide é muito maior do que só quem tem computador ou quem não Além, tem. Gisele, além de uma coisa que eu comecei a reparar já há algum tempo, né? Mas a Covid ampliou demais, é que essa inclusão que se diz, não, todo brasileiro é incluído, ela além de ser completamente absurda, ela é tão diferente, tão assimétrica, porque você sabe o que é conseguir fazer um texto num celular? Eu sei que tem gente que consegue, eu não consigo. Eu não consigo. Uma pessoa que está começando a se alfabetizar, escrevendo num celular, fazendo conta num celular, fazendo projeções, desenhando. Quer dizer, então, 79% de quem ganha até um salário mínimo em 2019 só acessava a internet pelo celular com plano pré-pago. Quer dizer, então, que igualdade é essa? Né? Não tem igualdade nenhuma. Tem novas assimetrias diferenciais. Concordo plenamente com o que você está falando. É uma coisa
que nós precisamos, não conseguimos enfrentar, porque de fato os tempos não são os tempos não são bons, né? Não dá para você pedir para um governo como esse, que nem vacina comprou, para enfrentar determinados problemas. É complicado, mas eu queria reforçar uma coisa que você trouxe aqui, né? Que essa complexidade da imagem no nosso contexto social, até mesmo todos estão tendo que se expressar imageticamente, ou todos estão ali, né, com essas com essas tensões, vivendo essas tensões. E aí tem uma coisa, Gisele, que você deve ter já visto, né? A PM colocou uma câmarazinha aqui nos seus soldados e tá dizendo, não, agora reduziu a violência. Eu vi algumas estatísticas que reduziu. Mas veja bem, uma câmerazinha aqui no soldado, entrando como eles entram, nos lugares todos, na casa das pessoas, e jogando isso numa rede neural, eu acho isso muito complicado. Queria te ouvir sobre isso. Sérgio, é assustador porque a gente volta para aquilo. A inteligência neural, as redes neurais funcionam na base do gato e rato. Ela vai aprender. Uma parte do sistema está lá para enganar, a outra para apontar o erro, e aí ela se autocorrige para enganar até o momento que uma é vencida e fala: não, essa pessoa Esse é não o padrão. existe, mas ele é o padrão e vai acontecer. Ah, as imagens que entram, por elas serem relacionais, estarem relacionadas a contextos que vão do horário ao dispositivo de captação, ao local, às texturas, elas vão gravar, eu concordo plenamente com você, um repertório que vai municiar de que forma Pois é. esse grande sistema. Como isso vai estar atrelado ao detecta, né? O Por exemplo, detecta, para quem não sabe, que eu rememorei, porque eu acho que assim, realmente o brasileiro é muito, muito ok, reconhecimento facial ok, identificação, nossas identidades ali ok, e o detecta foi um sistema que o governo do estado comprou para a polícia do estado de São Paulo e é um sistema que, sim, é inegável, não dá para pensar também em polícia como no século XIX, correndo atrás das pessoas nas ruas. É um sim, sistema de inteligência, mas é um sistema desenvolvido pela Microsoft para a prefeitura de Nova York na gestão. Acho que foi quem era o Giuliani, do Tolerância intolerância Zero, zero. e trabalhava já com essa coisa de awareness, de ir relacionando dado com dado. E é um sistema que, de fato, eu acho que ele é uma coisa. A gente estava falando da criminologia do século XIX, que é uma criminologia 2.0. Você não cometeu nenhum crime, mas tudo indica pelos seus padrões que você pode cometer. Então você está preso. Né? Então, porque ele vai relacionando o pedaço da placa com a cor do carro, com aquilo que foi postado nas redes sociais, com a busca no Google e desemboca. É um detecta muito mais refinado que nós estamos vivendo hoje. Mas, para não dizer que não falei das flores, é essa lógica de operação que permitiu, por exemplo, que o Rony Lessa fosse preso, Sim, o assassino da Marielle, sim. porque a busca foi totalmente feita pelas redes. Foi o Facebook dele, o que ele procurou no Facebook, os eventos que ele visitou, as buscas de lojas que ele fez no Google, por onde ele passou, o que ele comprou online, nos mercados livres Impressionante.
vida com uma inteligência, e isso, assim, meus parabéns mesmo a essa delegacia do Rio de Janeiro, de cruzar o dado da triangulação da rede de telefonia Sim. com o horário, com um dos fotogramas das câmeras de vigilância, que aparecia uma espécie de um flash, que não era o flash, era o vidro do celular batendo no vidro. Foi essa imagem, com a localização dela, que permitiu ir no Facebook, ir no Google e falar: é esse cara. E acertar. É verdade. Em compensação, que essa ambivalência é complicadíssima. Se eu estou passando aqui num sistema de reconhecimento facial e dá um, um erro de 6%, 8%, depende do sistema. Eu aqui no Sumaré, em São Paulo, com a minha faixa etária, no Brasil eu sou considerado branco, eu tenho tratamento. Lá no Jardim Ângela, essa detecção equivocada, ela pode gerar uma abordagem que não permita nem que o detectado erroneamente diga não sou eu. Como a gente sabe, o jeito que a polícia opera e por causa disso que não é a prefeitura, o conselho, né, da cidade de São Francisco chegou a proibir o uso o uso de inteligência artificial, biometria facial pelo Estado ali, pela polícia local e pelo serviço público, por causa dos riscos, né? Você tem razão, os riscos são é, 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 existem e tem os benefícios. Agora, como equacionar isso? Né? Exato, porque é como você falou muito bem, quando cortaram a cabeça para O Antônio estudar Conselheiro, Antônio Conselheiro, que é um César Lombroso, hoje é um César Lombroso 2.0, porque isso, antes de cortar a cabeça, não é precisa o que mais. você falou no Jardim Ângela, assim, você não fez, mas tudo indica que você fará. Pronto. E isso é assustador. Suspeito, cidadão suspeito, câmaras de Cidade, suspeição. Você câmeras de está. suspensão é um É, belo título. olha, eu acho que tem uma pessoa, eu não sei, o nome dela é Michael Kosinski. Você deve ter já topado esse cara. O Kosinski, o que ele faz? Ele disse assim uma vez: olha, eu fiz uma pesquisa com 30 mil imagens, eu acho que daquele site de relacionamento que as pessoas ficam curtindo, de encontros. Acabei de me esquecer. Tinder da O vida. Tinder. Eu não sei se é Tinder. do Tinder, eu posso estar enganado agora, mas ele pegou essas imagens e tinha lá as identificações. Eu sou homossexual, não sou, etc. Abertas, né, no Tinder. Aí ele juntou isso com um cientista da computação, passou por um deep learning, talvez uma rede neural, eu não me lembro, e aí ele ensinou, como você bem falou, ele pegou uns 2.000 lá e falou: esses caras são homossexuais e esses aqui eu não digo que são. Aí ele vai errando, vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo, ele vai, por reforço, talvez, ele vai dizendo se errou, se não, e ele vai apurando, vai tendo acurácia, como eles gostam de falar. E aí, o que acabou acontecendo? Ele diz: olha, o meu sistema com 80x, 82, 84%, ele identifica agora qualquer um que é homossexual e que não é. Eu falei: oi? Quer dizer que faltava ao Lombroso apenas o Big Data? Faltava ao Lombroso uma quantidade de dados? E aí ele: não, mas eu estou mostrando o equívoco que é usar isso. Eu falei: pelo amor de Deus, você, eu não preciso pular do 10º andar para saber que eu vou cair e vou morrer. Quer dizer, na verdade, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito, muito de risco. Então, esse teu livro vem numa hora muito, muito importante, junto com outros que estão acontecendo, mas você trabalha os arranjos artísticos que eu nem falei aqui, que são fenomenais, né? Que é um tipo, eu sei que é arte,
mas é uma arte que traz uma denúncia também, assim, cara, impressionante, né? Os relatos que você tem. Eu queria que você falasse qual é o que mais te chamou a atenção dessas exposições que você viu pelo mundo afora, tratando da Olha, vigilância. eu vou dar dois exemplos. Bom, seria difícil falar. Eu acho que tem uma arqueologia que eu faço no livro do Harun Sim. Farok, que acho que é o artista que pautou essa discussão sobre as estéticas da vigilância e que, apesar de ter falecido, continua sendo uma fundamental, uma leitura, né? Porque é uma leitura imagética fundamental. Tem um trabalho dele que ele fez depois da Copa do Mundo, que é o Deep Play da Copa da Alemanha, que ele projetava, de um lado, o jogo, né? A final ali, Brasil, Alemanha, e do outro lado, todas aquelas coisas que a gente acha incrível na televisão, que vão dizendo quantos passes cada um deu, quantas bolas fora, e com as leituras de câmera térmica dos corpos dos atletas, e ali então você via na outra tela um outro jogo, que era o jogo das estatísticas, dos monitoramentos. E eu acho assim uma coisa assim de uma beleza, de uma radicalidade assim sensacional. Tem trabalhos como os que o Adam Harvey vem fazendo, ele tem uma. Eu nem vou falar dos mais tecnológicos, eles têm uma série de pôster, né? Que é super legal, a selfie de hoje, o controle de amanhã, uns statements muito bons. Gosto muito do trabalho de um artista que se chama Ben Grosser, que ele faz extensões para o navegador que interferem na forma como você usa os mecanismos de reação e atrapalha toda a profilagem. E tem trabalhos brasileiros que eu acho que são antológicos, como, por exemplo, o Lucas Bambosa é um artista que vem fazendo esse corpo a corpo com a vigilância desde o ano 2000, começando com os spams, que é uma arqueologia dessas práticas de vigilância, né? Sim. Até a Milena Shafir, que, enfim, você expôs nas épocas gloriosas lá do. Ai, como chamava aquele evento da Telefônica que a gente sempre participava? O Campus Party. Do Campus Party, quando era realmente ainda na Bienal, e ela fazia uma televisão ao vivo antes do YouTube. É Que as verdade. pessoas iam lá para protestar, e transmitir o seu protesto pelo vídeo do celular, que era super precário. Então, eu acho que os artistas, eles entram no livro como uma interlocução. Eu acho super importante isso que você tem chamando a atenção. Não é uma arte, não adianta ficar esperando assim, trabalhos interativos. Eu acho que nenhum trabalho que eu citei tem essa categoria de quando você clica, acontece. Não, são artistas que estão operando no corpo a corpo, com as entranhas do mundo digital. E se apropriando daquilo que se transformou numa estética, que é a vigilância, que está nas séries como Personal Interest, Faúda e outras tantas, Black Mirror, onde o tema não é a vigilância, a estética é a da vigilância. É a estética. E eu me lembro, Gisele, que num debate, agora eu não lembro o ano, que eu estava com você, também não me lembro onde é, mas eu me lembro da frase, mais ou menos, que você falou. Você falou assim, vocês repararam que essas empresas todas têm uns bichinhos fofinhos,
elas extraem, você não falou extraem a alma, mas eu estou falando aqui, elas tomam a sua alma, mas só com aquela estética é, é, que é o ícone da maçãzinha, do ursinho, do não sei o queinho, do passarinho, e elas estão ali fazendo aquela extração absurda que convive com essa estética que você está falando. É a mesma estética, na verdade. Eu acho que eu até falo isso no livro. Eu lembro, Sérgio, eu acho que foi num... Olha, para quem está nos assistindo, eu e o Sérgio, a gente está nessa praia de internet há muito tempo, no Jurassic Park da internet. E foi em algum N-Cult em Salvador, que eu acho que nós temos uma palestra que... Infelizmente não tinha YouTube ainda, mas foi antológica, tanto que eu acho que nasceu nessa palestra, acho não, foi aí, uma coisa que depois eu trabalhei melhor no livro agora, que é essa retórica do capitalismo fofinho. Isso, que é esse capitalismo que não machuca, que tudo é bonitinho, que é Yahoo, Google, que tem essa coisa meio onomatopeica, e tudo é em cores pastéis, é de um mundo que não machuca, que ele te envolve, que ele carrega no colo, e é de uma crueldade, né? É de uma crueldade. Impressionante. É a efetividade e é o que amortiza. Eu concordo com você, isso não está no livro. Na segunda edição eu vou atualizar já citando o Sérgio, que é essa coisa, essa lógica do capitalismo fofinho que é a plataforma de embarque na neutralização e na naturalização da vigilância. Impressionante. A gente fala seguir e ser seguido. Eu, que cresci, minha adolescência, minha infância foram durante a ditadura militar, essa coisa de um vocabulário tão policialesco, totalmente franqueado, seguir, ser seguido, quantos seguidores você tem, me dava um pânico. Até agora acho que eu já me acostumei com Não, mas todos, isso você relata no livro, sistemático. essa parte é dura, você fala, esse linguajar policialesco das redes. Impressionante. As pessoas nem param para pensar, né? Porque talvez elas não viveram aquele momento, né? Do que é ser seguido, né? Exato. Não ter a dimensão do quanto essa estética da vigilância, quando a gente fala em estética, a gente não está falando de um estilo, está falando de uma visão de mundo, como ela está introjetada. Envolve uma ética também. É isso. Exatamente. Ó, Gisele, eu queria dizer o seguinte, muito legal esse papo, mas chegamos a mais do que 50 minutos de conversa e tá aqui, ó. Olha só, olha só. Eu acho que políticas da imagem, vigilância e resistência na dadosfera. Olha só. Óbvio, a gente não conseguiu tratar nem de... A gente pincelou algumas coisas, deu uma visão geral. Eu acho esse livro fundamental, você vai poder ter acesso a ele. E, Gisele, muito obrigado por ter participado aqui com a gente, com esse Tecnopolítica. O Tecnopolítica, ele é um podcast que, na verdade, é um videocast, é uma confusão, na verdade, que a gente faz e é isso, a gente quer discutir como as tecnologias podem portar e os códigos podem portar decisões políticas, culturais, teológicas, econômicas e também como as decisões políticas muitas vezes são influenciadas pelas tecnologias, porque nada é muito só uma coisa ou só outra. Então, estamos aqui no Tecnopolítica. Gisele, você quer dar um último recado para a moçada aí? Olha, agradecer você, Sérgio. Assim, o resto está no livro. E não percam que o livro tem uns easter eggs. Ele tem os códigos QR. Testem e surpreendam-se. E super obrigada, Sérgio. Valeu! O livro saiu pela Ubu Editora. Corre lá, pega o seu. Muito bom! E até a próxima!
Fique ligado no Tecnopolítica. Tchau, Gisele, tchau a todas e todos. Valeu. Tchau, Sérgio. Tchau. Tchau.